Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo com mais um Hall Podcast, mais uma semana abençoada aqui. Se você já está conectado comigo aqui, juntamente conosco, na verdade, já vai dando a sua mensagem, separem a sua pergunta, porque hoje o convidado é mais do que especial. Todos são, né? Mas o do dia é mais especial que todos. Já compartilhem, nos ajudem aí a fazer com que essa live chegue a cada vez mais pessoas. Não economize no seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo, esse testemunho, nosso conteúdo é relevante. Então, aí o YouTube nos ajuda a divulgar mais o canal. E é isso aí. O entrevistado de hoje, pessoal, é o Dal. Ele tem 48 anos de vida, casado, pai de 2 meninos. Ele é cristão, músico. Eu conheço ele já há muito tempo. Na minha vida ele já é uma figurinha carimbada. Então é isso aí, gente. Eu creio que vocês vão ser hoje tremendamente edificados pela história de vida dele. Então eu peço para vocês, não economizem na pergunta. Se você estava esperando aquela oportunidade para fazer aquela pergunta para o Dal, é esse o seu momento, então prepare-se. Agora eu vou estar passando rapidamente aqui o nosso vídeo de abertura para a gente dar início à nossa live. Na sequência, você vai ser edificado aí com o testemunho do Dal. E aí, pessoal, voltamos. Já estamos aí com algumas pessoas conectadas. Obrigado aí pela participação. Viviane Spati, Marcelo Turola. O pastor já mandou aqui uma mensagem de boas-vindas. Chegou a hora, a Viviane está falando, Dal. É isso aí. Eu vou jogar aqui a mensagem para você ver como funciona. Aí você tem o retorno aí. Legal. É isso aí. Boa noite, pessoal. Aqui é o Thiago. Estou aqui com o pastor Esdras. E aí a palavra fica com você, Dal. Pode contar seu testemunho, seja usado por Deus. A gente vai ficar aqui quietinho te ouvindo. Quando a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, a gente quiser fazer alguma pergunta para você, a gente interrompe. Não, legal, legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Tudo bem? Ele me deixou 6 anos. Eu acho que ele anotou errado. Ele me deixou 6 anos mais velho, pastor. Ele falou 48, eu tenho 42. Eu ia falar, me ensina aí, qual que você tá tomando para ficar mais novo? É a barba? Não, eu ia falar assim, o pessoal ia falar, nossa, 48 anos, mas parece um menininho. Acontece, o problema eu acho que eu vou deixar, eu vou deixar a barba crescer, viu? É bom, viu? É bom. Tem que aderir à moda. Não, mas eu tenho, brincadeiras à parte, eu tenho 42 anos mesmo. Sou casado, sou rio-clarense, né? Então eu nasci aqui na cidade de Rio Claro. Esses meus 42 anos aqui eu moro aqui na cidade. E tenho 2 filhos, sim, um de 13 e um de 5 anos, o João Pedro e o Matheus. Minha esposa chama Ariane. Casado há 17 anos, né? Nós casamos em 2005, mas nós nos conhecemos em 2000. Então, 22 anos juntos, assim, né? A gente fez tudo certinho ali, né? A gente se conheceu, pedi pro papai dela lá em 2000. E aí depois a gente noivou em 2002. No dia 22 de setembro de 2002 nós noivamos. E aí a gente casou no dia 4 de junho de 2005. E estamos aqui felizes, conquistando, crescendo, aprendendo um com o outro. E esse aprendizado vai até o final da vida, né? Verdade. É normal. Eu tenho uma história de vida legal, mas contando minha caminhada cristã, me batizei em 97, no dia 19 de janeiro de
de 1997. O pastor que me batizou era o pastor Sérgio Cap, e ele nos deixou no ano passado. Ele veio a falecer novo, ele não 52, 53 anos ele tinha, mas Deus o recolheu e ele está na glória com Deus, eu tenho certeza. Amém. E lá começou minha caminhada por um convite do pai dele, né? Que me convidou para conhecer a Jesus e tal. A minha mãe já tinha me levado quando criança em alguns cultos de lar, porque hoje fala célula, né? Hoje o nome ficou bonito, né? Uma célula. Era culto Mas familiar, né? culto familiar antes era culto familiar. Aí falava culto na casa da irmã Maria, da irmã Toninha, do irmão, né, Aparecido. Então tinha muitos esses nomes. Mas e eu ia com a minha mãe, na verdade eu não vou mentir, eu era moleque, então eu ia muito para comer, né? Porque sempre tinha uma comida no final, né? O famoso bolo de cenoura com chocolate, Mas muito bom, hein? pipoca da vida, né? Então a gente. E aí eu ia, mas escutava a palavra de Deus. Mas em 97, quando eu tomei a decisão ali, quase com 20 anos, e me batizei, aí foi bem impactante para minha vida. Já tinha uma maturidade, já trabalhava, já tinha alguns compromissos, uma responsabilidade diferente. Então, de lá para cá, começou a caminhada, né? E o Thiago comentou na abertura dele que eu sou músico, mas eu sou um adorador, não costumo falar, porque músico é aquele cara que ensina, que gasta tempo ali com o aluno, que projeta gravações e tal. Eu sou um adorador, né? Outro dia eu conheci uma pessoa de lá do Maranhão, lá, e quando a gente estava conversando, ele falou: você não tem cara de músico, né? Eu falei: cara, sabe que eu não tenho mesmo? Aí quando acabou, a gente fez um evento junto, um culto, ministramos lá, com o Gregório Maquinucci, né, que também nos deixou no ano de pandemia. A gente ministrou junto com o Gregório, e no final ele falou: cara, você não tem cara de músico, mas você tocou muito legal. Eu peguei e falei assim para ele: ah lá, a Autorola perguntou alguma coisa aí, ó, Thiago. Ele Ele tá falando que perguntou. até hoje você vai para comer, mas agora é saber do amor de Cristo. Isso aí, ele me conhece bem. Esse cara é meu irmão, meu parceiro. Ele me conhece bem. E aí, no final dessa ministração com o Gregório, o cara lá do Maranhão, lá, ele veio até mim e ele falou assim: cara, mesmo você não tendo cara de músico, você mandou bem aí na guitarra. Daí eu peguei e falei assim: cara, eu te falei, eu não sou músico, eu sou adorador, né? Então é o que eu sei, fazer, o que eu aprendi a fazer, o que eu sempre pedi para Deus, para que ele me ensine e me capacite, que eu nunca pense que eu estou preparado, mas toda vez que eu chego num culto, chego numa administração, chego em qualquer lugar, pode ser a minha casa no Bola de Neve, ou as outras casas que são minhas também, espalhadas com outros nomes aí. Mesmo quando eu chego, eu oro para Deus e falo: Deus, é a tua mão, é o teu Espírito Santo, mas... E aí ele sempre fez. Então, em 2000, eu tomei a decisão de começar a tocar guitarra, né? E lá eu comecei a estudar guitarra, e vou dizer a verdade para vocês: depois de 22 anos, eu estudei um ano só. Eu estudei guitarra um ano só, com um maravilhoso amigo, parceiro, que chama Robson Silva. Ele está lá nos Estados Unidos hoje. Ele está numa igreja lá. Ele foi meu professor, meu único professor de guitarra. Eu estudei um ano com ele, e até hoje eu estou aprendendo ainda das aulas que ele me deu naquele primeiro ano, que foi de 2000 a 2001. Então, até hoje eu estudo tudo que ele me passou. E foi muito bom isso para mim. Tive várias experiências com Deus, através da música. Eu não sei se todo mundo sente arrepio quando escuta uma canção que toca, né? Mas eu sinto até hoje, quando Deus toca no meu coração, meu corpo sente através desse arrepio. É um arrepio bom, sabe? Não é nada com medo, mas é algo santo, assim, é algo de Deus. Então, É aquele arrepio que dá na espinha, parece que você tá com o corpo cheio de bala house preta, hoje treme a ele já vira perna. lágrima, sabe? Hoje ele vira lágrima, assim. Não sei se o pastor é novo, você também, né, Tiago? Só tem eu de mais velho aqui.
Com 48, né? Como diz o Thiago, com 48. 48. 48. Mas hoje, quando eu sinto, não sei se depois que a gente vai passando o tempo, mas todo arrepio, todo sentimento vira lágrima. A gente começa a ficar mole na presença de Deus. Isso é bom, assim, sabe? Eu gosto, porque aí quando eu não choro, eu falo, opa, peraí, deixa eu buscar mais um pouco. Então, aí e Deus derrama do poder dele sobre... Dal, você vai ficar sabendo de uma coisa agora que acho que você não está sabendo. Mas a sua canção que vocês ministraram aí na igreja, no tempo de pandemia, que edificou muito a minha vida, viu? Manifesta a tua glória, como que é o nome da canção? Nossa, tua presença. Tua presença. Tua presença. Tua presença. É o refrão, eu acho, manifesta a tua glória, manifesta... Manifesta a tua glória, manifesta o teu reino, estabelece o teu trono de glória. Sobre essa geração. Essa geração. Que legal, pastor. Nossa. Eu fui muito edificado. O Thiago me mostrou e eu comecei a me alimentar dessa canção aí diariamente. E foi muito edificante, né? Nossa. Ela é própria para iniciar um culto, um período de oração. Então, agradeço a Deus pela sua vida. Você está sabendo isso aí? Eu sou um seu fã aí que estou... Glória a Deus. Nossa, fico muito feliz de escutar isso. Foi a primeira canção que eu fiz com a Alessandra Selingard, né, que hoje é minha amiga, parceira, e ela e o esposo dela, o Thiago, né, nós três formamos o Olo, né? E depois eu explico o Olo também, tá? Pra galera escutar assim. Mas, e foi a primeira canção que a gente fez, assim, ela veio com um pedaço, Deus me deu uma música. Daí a gente sentou junto com a minha esposa aqui em casa, na mesa, caderninho, começou a escrever e tal. Daí eu falei, por que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo? E essa parte do manifesta, eu fui escrevendo, ela foi dando ideias e ela tinha feito o começo, a presença é real. E é uma canção que sempre... Aí a gente começou a ministrar na igreja, ela também. Por esses últimos tempos a gente ainda não fez. Mas a gente tem projetos com essa música de fazer com banda. Agora a gente fez voz, teclado e violão. Mas é uma canção que fala muito dos nossos corações, sim. Sim. Algo que Deus colocou dentro de nós e a gente pôde transformar aquilo em letra e passar para as outras pessoas. E eu fico muito feliz porque eu preciso que a canção toque o meu coração e que toque o coração das pessoas. E o pastor falar isso daí já deixa a gente todo feliz em Deus por dizer, Deus, o objetivo foi alcançado. Tem uma pessoa que foi impactada pela glória que o Senhor derramou nas nossas vidas e que não era nosso potencial, mas era apenas aquilo que o Senhor queria que a gente transmitisse. E hoje, o pastor falando isso, eu fico... Não, é bênção demais. Eu fui muito edificado. Pra você ter uma ideia, eu devia ter pedido a permissão, acho que eu estou devendo royalties para vocês aí. Eu fiz um vídeo que a gente usa a gente monta um vídeo que conta a contagem regressiva para o início do culto, né? E aí eu coloquei o de vocês de fundo para o pessoal ir adorando a Deus antes de começar o culto. Que legal, cara, que legal, nossa. Foi muito bom participar aqui já desse podcast, saber essas coisas. Realmente eu não ia ficar sabendo. O Thiago não conta, meu pastor, ele me encontra. Não, ele tá devendo umas pizzas para você, viu? É que lá eu encontro ele, é correria, não tem. A gente só mais oi, beleza, tchau, fui, e já era. Não, mas eu vou pegar a galera da Olo, nós vamos marcar uma agenda, nós vamos na igreja, vamos ministrar essa música com vocês. Benção. Fechou. Combinado. Nós vamos estar juntos, fazendo parte desse corpo aí, pode ter certeza. Amém. Opa, quero aproveitar aqui, Dal, rapidinho, interrompendo você. Eu quero agradecer o Marcelo Turola, que ele mandou um super sticker para a gente aqui, nos ajuda financeiramente com R$ 4,90. Obrigado aí. Fortalece a gente aí.
Glória a Deus. Ó, outra pessoa que fala muito de ti aí é o Kleber Miranda. Ele está aqui já conectado. Ele mandou uma mensagem aqui, ó. Cheguei, ó. Esse aí é meu parceirão. Batera, não é o Batera? Ele batera, teclado, ele faz tudo aqui para nós aqui, viu? Tá tocando teclado também? Teclado, violão. Tá cantando também. Ele tem algum apelido na igreja, pastor? Ah, não tem, mas pode mandar aí que nós vamos gravar. Fala aí que vai pegar. Um pouco antes de eu casar, eu ia na igreja junto com ele, a gente ficou um tempão junto. E falar Kleber, né? Falar Kleber eu lembro porque eu tenho muita amizade com ele. Mas é o Ber, né? O Ber. Fala Ber. Tá, tio Ber. Não, mas esse aí já era o apelido dele mesmo, o Ber. Então já era. Já. Mas se tivesse um novo, nós íamos colocar aí, ó. Não, é isso aí mesmo, isso aí. Não vou mudar, não. Nossa, mas é meu parceiraço, saudade de tocar, ouvindo ele fazer as bateras também. E hoje fico feliz dele estar fazendo teclado, dele dele continuar no caminho. Ele, não sei se o pastor conhece, a irmã dele, a Cris, também a Cris Miranda. Nossa, eles são bênçãos demais, demais. Eu amo essa família. Meu futuro pastor. Nossa, que legal. Como chama a esposa dele? Thaís. Thaís. A Thaís, ela trabalha com a gente, né, Tiago? Sim, trabalha. Sim. Ela trabalha com a gente. Hoje, nesse último mês aqui, eu estou tendo a oportunidade de... Eu trabalho como supervisor de produção, então eu cuido de algumas linhas ali na Whirlpool, né? E hoje eu estou cuidando da linha que ela está trabalhando. Olha que legal. Daí eu vejo ela lá, que bacana. 10 vezes. A gente vê que o mundo não é grande, né? Maneira alguma. Nós temos o mesmo pai, como que o mundo vai ser grande? Verdade. Nosso pai fez tudo certinho, né? Pra gente se encontrar, né? É benção demais. É tudo interligado. Não, sem dúvida. Isso aí, com certeza. E aí eu tava comentando, então, da música, né? E depois desse período que a gente ficou bem próximo, nós aqui de casa, a Alessandra, a gente fez todo esse trabalho. A gente chegou a gravar tudo, depois eles acabaram, ela e o Thiago foram um tempo para Curitiba, porque Deus tinha várias coisas para eles lá, e eles foram forjados, aprenderam um monte de coisa, fizeram um monte de coisa, criaram várias conexões, e no começo desse ano eles voltaram. E quando eles voltaram, a gente se encontrou, aí a gente já tinha um ministério independente de estar perto ou não, e a gente tomou isso e nós demos as mãos para tocar esse projeto, que o projeto chama Olo. Uhum. E a gente está, Deus tem aberto as portas assim de vários ministérios têm chamado a gente, nós estamos indo para algumas cidades, e em Rio Claro também, e o nosso pastor tem abençoado a gente, tem orado por nós, né, que é o pastor Elias, do Bola de Neve em Rio Claro, ele e a pastora Jéssica. Então, a gente tá muito feliz com isso, com tudo que Deus tem feito, com tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mesmo no alto dos 48 anos, né, Tiago? Mas Deus mostra pra gente que Abraão foi pai com muito mais do que 48 anos. E Deus cumpriu a promessa na vida dele e fez dele uma grande pessoa. Verdade. E eu tenho certeza que os propósitos de Deus, eles não têm idade, eles não têm cor, eles não têm tamanho, perfil de homem, mas ele tem, ele vê o espírito e vê a nossa disposição, mente disposta a fazer o que ele quer, né? Então, com relação a isso aí, Deus sabe que um coração preguiçoso ou uma mente preguiçosa eu nunca tive, e eu sempre estou aberto para poder fazer até o último dia da minha vida nessa terra, porque depois eu vou continuar, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou estar fazendo a obra de Deus, porque ela é maravilhosa.
Amém, glória a Deus. Desde quando eu conheço o Dal, eu já conheço ele envolvido nesse meio já, né? Conheci o Dalberto lá na Qualidade. E acho que na época que eu conheci o Dal, eu não era convertido ainda, não era cristão. Fui me Não converter era não, depois. não era não. Não era Era não, da... só falava de rock and roll, era só roupa preta. Eu já era roqueiro, e você? Não sei como ele é hoje. É só hoje ele está tranquilão. que Deus legal. mudou muito a vida dele, viu? Hoje, hoje eu não sei fazer outra coisa, eu não sei fazer nada sem ser para Deus. Que 10, cara. Fico feliz de escutar isso. E saber que a gente andou junto, né? Um tempão. Hoje a gente anda junto, mas a gente andou bem próximo um tempão. E eu fico feliz. Eu lembro do Roger semeando na sua vida, eu lembro do Franz semeando na sua vida. Lembro e essas pessoas são pessoas valorosas, então Deus ele usa hoje ver você fazendo isso que está fazendo e alcançando pessoas, alcançando vidas, meu. É um fenômeno, assim, é um fenômeno, é prova daquilo que o Espírito Santo ele faz com a vida das pessoas. Você é uma prova disso, eu sou, tenho certeza que o pastor é uma prova disso, e do que Deus tem feito e ainda vai continuar fazendo, tenho certeza disso. Amém, eu recebo. É só o começo. Tem uma pergunta aqui que eu vou jogar na tela aqui, Dal. A Viviane fez para você, ó. Dal, quando você vai começar a dar aula no YouTube? Nossa, quando eu começar a dar aula. Não, eu até como montei um projeto, um canal, tudo, e eu comecei a colocar algumas coisas assim simples lá, porque eu sinto falta no YouTube, né, de coisas simples para as pessoas que começam. Porque as complexas têm, tem promoção de pagamento e tal. E eu falei, não, eu vou montar um canal, vou ensinar de graça, vou passar de graça, porque não é minha fonte de renda, né? Graças a Deus, Deus tem me dado outra, então eu falei, então enquanto ele me deu outra, eu vou receber com uma mão e vou dar com outra mão também, sem ficar olhando. E eu coloquei algumas coisas lá, mas confesso que eu parei. Eu sou, pudesse falar assim, eu sou leigo quando fala de internet, de tecnologia. Eu pergunto coisas para minha esposa, por exemplo, para entrar nesse podcast hoje, eu falei, amor, onde que eu vou? Eu vou aqui, eu vou ali dela. Aí eu falei, Tiago, eu vou aqui, eu vou ali, e aí eu vou aprendendo. Hoje, para vocês terem uma ideia, quem divulga a página da Olo, quem coloca as coisas da Olo, a minha esposa, conversa muito mais com a Alessandra para fazer as coisas do que eu. Eu falo, isso aqui funciona? Isso aqui funciona. Então elas vão lá e fazem, tá? Mas eu preciso me estruturar só para poder voltar com essas aulas e colocando essas coisas, porque eu sinto que as pessoas precisam. Embora eu tenho uma teoria na mente. Infelizmente, tudo o que é de graça, as pessoas às vezes não dão valor. Sim, verdade. As pessoas não dão valor. Eu comecei um projeto na igreja, pastor, em que eu ia para lá, e aí eu falei assim, ó, minha aula não tem preço. Ela não custa nada. Você só traz uma oferta para mim. Mas de quanto é essa oferta? Eu falei, o menor dinheiro que eu conheço é 1 centavo. Então, a minha aula de 1 hora, ela vale 1 centavo. E você traz o que você quiser. E aí tinham pessoas que me davam R$2, pessoas me davam 5, ganhei 50, ganhei 20, ganhei 10, 15, e foi ganhando. Só que, mesmo assim, mesmo fazendo as aulas, tudo, e eu indo para lá, esperando, eu via que tem pessoas que, de repente, me dava R$20, aí tinha vergonha de dar 2 e não ia mais na aula. E depois me falava lá na frente, eu parei porque, poxa, R$2. Aí eu falei, meu, você não entendeu nada. O propósito eu recebi de graça do Espírito Santo. Eu recebi esse talento de Deus e não me teve custo. Eu estudei porque ele me deu fôlego de vida, me deu visão para poder ler, me deu os movimentos para poder estudar. Então foi tudo de graça.
E quando eu fiz isso, eu falei, o propósito era, se eu só entendesse a oferta, era só para abençoar a minha vida, para dizer assim, nossa, que legal. O pessoal tá entendendo o propósito de semear na vida de alguém, mas era um custo que nem existia, né? Então, para a gente ver o quão difícil é as pessoas receber alguma coisa de graça e dar sequência naquilo. E continuar aquilo. Eu imagino assim, se tem uma palavra que poderia deixar o Robson muito feliz hoje, é dizer que tudo que ele me passou em 2000, até hoje, eu ainda estou comendo aquele material. Sim, e eu me tornei um músico porque ele acreditou nisso, ele acreditou nele e ele me orientou. Então, foi isso que eu fui buscar, entendeu? Então, eu acredito que mais pessoas podem ter isso, tá? Bacana, Dal. Isso aí é interessante, porque, tipo assim, eu tava um tempo dando aula também, assim, pro pessoal aqui, que eu queria formar músico para estar agregando no Ministério do Louvor. A minha dificuldade era, vamos supor, eu passava a lição hoje, e aí a minha expectativa era que durante a semana, o pessoal tá querendo aprender, né? Eles vão treinar, buscar mais coisas na internet para agregar e tal. Aí chegava na aula, eles não tinham treinado nada, não tinham continuado nada, eu tinha que repetir de novo. Aí acabava desanimando, porque o pessoal tá na aula, mas não quer aprender. Era estranho. Mas o que é bom e edificante, que tudo que nós semeamos, um dia nós colhemos. Um dia então, a gente colhe. É uma questão de semeadura e eu tenho certeza que a gente vai colher bastante em Deus. Ô, Tal, nos explica aí para mim, o que é o olo? É olo? Isso. Ariane Barreto pediu. Aí, ó. Tá, explica para a gente o significado de rolo. Olo. Olo. Eu vou explicar primeiro quem fez a pergunta, né? Ah, tá. Quem fez a pergunta é minha esposa, né? Ah, prazer. Deus abençoe. É minha esposa. Seja bem-vinda. Olo, nós estávamos numa conferência na igreja Bola de Neve. Essa conferência chamava Next Station, que é a próxima estação, né? E aí o pastor Adriano, da Gravidade Zero, ele veio ministrar a palavra aqui, né? E quando ele estava ministrando a palavra, eu estava sentado bem no canto esquerdo da igreja, prestando muita atenção nele. Ele é um homem alto, assim, de 1,90, ele é bem, bem forte. E eu estava prestando atenção, o jeitão dele falando, tal. E ele falou sobre holocausto. E ele falou que olo é aquela primeira parte que a gente entrega. Ele não falou que é dízimo, nem nada. É a parte mais preciosa, é o primeiro. Eu plantei. Primeiro fruto que nasceu, aquele fruto que eu falei, nossa, nasceu, vingou. Aquilo que eu fiz, ele aconteceu. Aquilo eu entreguei. Então, ele falou, a primeira parte do que você fez, a parte, sabe, a primeira coisa que você pegou, isso é o olo. Isso é o entregar. E aí é entregar em um local, ser realmente entregue como uma oferta, tal. E eu estava prestando muita atenção naquilo, então ele separou as palavras olo e caos, e falando sobre isso, e Deus colocou muito forte no meu coração naquele dia. Falou assim, ó, você vai ter um projeto, e o teu projeto vai chamar olo, porque vai ser a tua entrega, e sempre a tua primeira entrega, Então, hoje, o que é esse olo? É a entrega da nossa vida. É a entrega do meu fôlego, em primeiro lugar, para Deus. E não é, eu fiz um disco e esse disco eu entreguei. Não. Eu fiz uma música e essa música eu entreguei. Não. É toda a ministração, toda a energia, toda a força que eu tenho e que eu vou empenhar naquela canção, isso é olo. Isso é a minha primeira entrega, que é a primeira entrega para Deus, em todos os momentos, entendeu, pastor? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tremendo. Bom, e quem faz parte hoje dessa equipe? Quem faz parte? Isso. Hoje sou eu, né? A Alessandra Selingardi e o Tiago. O Tiago, eu vou falar Tiago Ervilha, porque é como ele é conhecido.
Tiago Ervilha, ele faz o baixo, ele é o esposo da Alessandra, ele faz o baixo. E o Tiago é um cara que eu me orgulho de falar dele. A Alessandra não preciso nem falar, ficar comentando muito sobre ela, porque existe uma conexão divina minha com a vida dela. E quando a gente se encontra espiritualmente, assim, para ministrar, para orar, para fazer qualquer coisa, Deus tem tocado muito. Mas o Tiago, ele é um cara que ele chegou e quando a gente começou a ministrar junto, foi muito legal porque a gente ensaia, mas a gente ensaia coisa que não vai acontecer. Por incrível que pareça. A gente programa e treina aquilo que a gente não vai fazer. Que chega na hora, a gente gosta muito que o Espírito Santo nos conduza ali no que ele quer fazer. Sim, e a gente é bem livre com isso. E quando a gente começou a ministrar, o que é interessante no Tiago é que todo o pensamento que eu tinha na hora ali, que vinha Deus e falava, faz isso, eu fazia, ele fazia, sem conversar. Eu fazia na guitarra, ele fazia no baixo. Fazia na Uma guitarra, sincronia espiritual. Não tem explicação. Se eu falar para você assim, que eu e o Thiago sentamos na sala de casa, pegamos o violão e o baixo, ficamos montando algumas coisas, é mentira. Se eu falar que a gente, vamos fazer aquilo lá em tal parte, é mentira. Então, é uma sincronização espiritual que existe, em que a hora que eu saio para um solo, e nós somos um trio, né? Batera, baixo, não imagina que vai faltar som, né? Quando vê, falar, vai faltar som. Sim. É tão perfeito em Deus que não falta. E eu tenho até outros amigos que tocam teclado, que tocam outros instrumentos, que já falaram, vocês são em 3, não tem nada de som, só que também não falta. É completo. Mas isso eu vejo porque realmente aquilo que Deus uniu. É um casamento musical perfeito, né? Se pode falar assim. Ele é uma pessoa que completa o som, assim, sabe, espiritual. Eu gosto muito de tocar guitarra. E tem uma pergunta aí do cachorrinho aí. Eu gosto muito de tocar guitarra e fazer meu som. Mas eu sinto que quando eu tô junto com ele, a gente se completa, sabe? Então, o Thiago veio para somar demais nesse projeto. Ele é o projeto, né? A Alessandra é o projeto. A Lê é minha irmã. Ela tem uma voz. Eu costumo falar assim, a Lê, se existe uma linha assim, né? Eu vou traçar ela aqui. Eu não consigo ser tão reto quanto a Lê, assim. Se existe uma linha reta na voz, que a pessoa não sai nem para cima nem para baixo, ela não desvia dessa reta, é a Lê. Eu brinco com ela e hoje eu vou falar aí para quem estiver escutando. Eu falo assim, Lê, você é a melhor cantora do Bola de Neve. E o Bola de Neve tem bastante. Eu falei, você é a melhor cantora do Bola de Neve. Deus te deu um dom. E aí ela fala às vezes, canta essa música. Eu falo, canta você, né? Canta você, deixa eu só tocar guitarra. Eu falei, mas eu gosto de arranhar algumas coisinhas na voz. E eu falo, com a soma da voz dela fica fácil, né, fazer. Porque ela é uma pessoa humilde que às vezes nem tem noção do potencial que Deus colocou na voz dela e no espírito dela, mas que ela, em alguns momentos, ela entende isso e ela é uma pessoa que se derrama em Deus de uma forma tremenda. Então, hoje somos nós 3. Eu, a Alessandra e o Thiago. Aí você vai falar, mas não tem baterista, né? Não tem tecladista? Não, a gente ora, faz jejum, e aí quando tem alguma agenda a gente convida uns amigos que são conectados em Deus também, é lógico, mas antes da gente fazer o convite, Deus especifica nos nossos corações essa pessoa, e a gente tem ido e tem feito, tem dado muito certo, tá? Amém. Dal, tem 2 perguntas aqui para você, ó. A primeira é da Viviane, de novo aqui. Tal, fala de uma palavra na Bíblia que toca muito em seu coração. É Davi, é Samuel ali, não tem jeito. Samuel, quem me conhece, eu já fiz umas 10 vezes, não, vou ler a Bíblia inteira. Aí eu travo em Samuel. Eu travo em Samuel, o livro de Samuel, a passagem que eu falo assim, eu falo para as pessoas, né? Às vezes as pessoas imaginam assim, você vê como que Deus é, né? Que ele pegou Davi,
pequeno, e tava lá, eu falo, eu nem olho isso, eu nem olho, ele pegou Davi e escolheu como rei, usou Samuel para ir lá na casa de Jessé e falar, eu falo, eu não vejo isso, eu vejo assim, eu vejo os filhos de Jessé, e aí, onde estava Davi? No mato. Aí eu falo assim, quando ele enfrentou o leão, tinha só Deus o protegendo, né? Quando ele matou o urso, também. Mas eu falei, e o pai dele? Né? Porque hoje os nossos filhos, né? Eles olham pra gente e nós somos a proteção dele. Mas Davi estava lá, cara. Então eu falo assim, Davi foi um cara guerreiro, que já aceitou a batalha dele lá atrás, já guerreava lá atrás contra as coisas, e Deus fez tudo o que ele fez. Então, ungir Davi depois rei só foi uma consequência, sabe? Quando eu olho e falo assim, é uma consequência de algo que ele já tinha certeza que ele era. Mesmo humilde, sabe? Então, eu olho essa passagem bíblica, para mim, ela marca a minha vida. Quando eu até me arrepio de falar, quando ele fala, quem que é esse circunciso para falar do Deus vivo? Verdade. Sabe? Eu olho como dizendo assim, é um sentimento de filho mesmo, que fala assim, quem vai lá no meu pai? Quem está falando do meu pai? Né? Então, sabe, aquele empoderamento na palavra, na atitude, que ele fala, ele esquece o tamanho, ele esquece as armas, ele esquece tudo o que está à sua volta. Ele fala assim, não, do meu pai ninguém fala. Então, essa palavra ela não sai do meu coração nunca, porque eu olho e falo, se tem alguém ali que, sabe, pegou, arregaçou as mangas assim, e foi para cima do inimigo falar, não, do meu Deus ninguém vai falar. Do meu Deus não vai tirar casca. Então, essa palavra, Viviane, essa palavra mexe comigo. Samuel, pode ter certeza que eu sempre vou estar lendo, sempre vou estar meditando nessa palavra. Amém, glória a Deus. E a outra pergunta aqui, já na verdade, agora abriu mais uma ainda. Agora não é mais duas, agora é três. É do Tiago Oliveira. Dal, conta um pouco da experiência nossa do ensaio Som dos Anjos. Esse Tiago é o Ervilha, pastor. Ele que... É dele que nós estamos falando mal aqui. Esse é meu irmão separado na maternidade, foi para outra casa. Separado na glória, Não, esse ensaio de Som dos Anjos foi incrível, porque assim, no domingo, o Charles Henrique estava ministrando na igreja, o Charles Henrique junto com a Bruna Dinali, que é a mulher, Dinelli, que é a esposa dele. E aí eu comecei a escutar uma voz junto com a deles. Eles fazem, o Charles, ele é cantor profissional já há tempo, e eles estavam fazendo um dueto maravilhoso. E eu comecei a escutar uma terceira voz. E aí eu falei assim, né? Ele estava fazendo tônica, ela fazendo a quinta, aí ela fazendo a terça. Eu falei, vai ter uma quinta voz, né? Pelo menos isso aí eu estava conhecendo. E eu falei, e afinada ainda, né? E aí eu comecei a olhar, ver se tinha mais alguém com microfone. E eu não vi ninguém. Aí eu orei, voltei escutando a voz. Amém. E depois eu fui orar e Deus ficou no meu coração, né? E aí eu abri os olhos e eu vi os anjos cantando. Mas os anjos cantando em uma só voz. E essa uma só voz não era tônica nem terça, era uma quinta voz. E eu falei, que perfeição, sabe? Fechou aquele acorde. Porque quem conhece um pouco de acorde é tônica, terça e quinta. Então fechou o acorde. E eu falei, cara, maravilhoso. E aí nós tivemos um ensaio na quinta-feira. E quando a gente começou a ensaiar, a gente começou a cantar uma música, a Alessandra tinha pedido, eu não lembro do nome do cara, é Marcos, se o Thiago estiver conectado aí, esperto, ele vai colocar, é Marcos alguma coisa o nome do cara. Mas, vou falar do que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Essa canção, né? E tem uma parte dela que tem uma emenda com a música do Era Eu, que é do Casorship, que é a Juliane que canta. E aí eu falei, Lê, essa música Era Eu é muito bonita. Daí ela começou a cantar.
Era eu condenado, era eu. E ela começou a cantar e tem uma parte que a gente dobrava a voz. E eu não sabia. E aí eu fui aprendendo com ela ali no ensaio e comecei a cantar. Eu falei, nossa, achei uma voz legal aqui. Achei uma voz legal. E aí falou, então vamos passar essa parte. E a gente entrou para passar. E na hora que a gente começou a passar essa parte, uma das frases, eu escutei a mesma quinta voz. Porque eu estava fazendo o terço, a Lê estava fazendo a tônica, e eu escutei a quinta voz, saindo no retorno. E aí eu peguei, cantei uma vez, cantei 2 vezes, cantei 3 vezes, e a voz lá. Daí eu falei assim, para um pouco. Eu parei e falei, olhei o Thiago, olhei o Miqueias, que era o batera que estava com a gente da igreja do Bola, ninguém cantando, só eu e a Lê. Daí eu falei, nossa, tem alguma coisa estranha. Aí, beleza. Tá, vamos voltar a cantar. Voltamos a cantar, escutei de novo. Aí eu escutei de novo, eu falei para eles assim, gente, vocês estão escutando essa voz no retorno? Não estamos escutando nada, só a sua e a da Lê. Falei, gente, vai ter uma voz cantando aqui no retorno. E aí eu falei, e ela é audível. Eu estava escutando saindo no som eletrônico, não era na mente, era no som. Falei, tem uma voz, tá fechando a harmonia. E aí eles falaram assim, cara, a gente não tá escutando. Aí eu falei, amém, mas eu comecei a chorar. Eu falei, mas tá bom, vamos ensaiar. Daí a gente começou a ensaiar de novo, mais uma vez, a mesma parte. E aí eu desabei. E eu parei de tocar. A gente ficou 1 hora fazendo isso. E eu parei de tocar, e aí eu olhei pro lado, o Miqueias estava chorando, que é o baterista. O Thiago estava tomado pelo Espírito Santo, falando em línguas, se manifestando o poder de Deus na vida dele. E a Lê orando, já começando a entregar palavras de gratidão a Deus. E aí eu comecei a ficar tomado, eu não tinha o que falar. Eu pedi perdão para eles e falei, gente, eu não consigo mais ensaiar. Eu não consigo mais fazer nada. Então, essa experiência, ela foi incrível, assim, na minha vida. Porque eu escutei a voz e Deus me deu a revelação que eram os anjos no domingo, igreja cheia. E na quinta-feira, só nós 4, é a mesma voz cantando. E foi muito gostoso. Assim, não há palavras, é só lágrimas, sabe? Eu coloquei a música depois no carro e ficava indo e voltando esse pedaço. Porque eu falava, Deus, que visitação, que visitação. Então, o Thiago falou para contar aí, mas foi isso. Foi uma coisa marcante que Deus fez na minha vida. E o mais legal é porque, às vezes, as pessoas falam, né, não acredita, ou acredita, ou, devia ser legal, eu fico imaginando. Para você que está escutando aí, que está ouvindo esse podcast, essa experiência aconteceu comigo. Você acreditando, ela aconteceu comigo. Você não acreditando, ela aconteceu Amém. comigo. Eu fui tomado por Deus. E isso mudou demais a minha vida. Demais. Amém, tremendo. E o interessante é que o que nos atrai em Deus, que ele se manifesta de várias maneiras, e Deus, ele sabe a maneira que cada um, né, vai recebê-lo. Isso que é interessante, né? Se eu escutasse, né, uma voz assim, para mim eu ia falar, meu Deus, alguém está cantando, porque eu não tenho a técnica do som, do áudio, de música. Mas olha que interessante, Deus se manifestou de uma maneira que você entende, de uma maneira que você compreende, de uma maneira perfeita, e você fala, Deus é perfeito. Isso é maravilhoso. A manifestação da glória, do poder de Deus é sobrenatural. Né? Você que está nos ouvindo, né? Abre o seu coração que Deus pode te visitar de uma maneira sobrenatural. É isso que nós precisamos crer. É isso, pastor. Tem outra? Eu tive uma experiência bem simples, não foi tremendo igual a sua, mas de momento de quando eu ainda fazia parte no Ministério do Louvor, eu ainda faço, mas devido agora eu estar agora envolvido com a mídia, eu não consigo mais ter a liberdade de subir para tocar, porque às vezes eu subo para tocar, começo a dar pepino na mídia, aí eu já perco a minha paz lá em cima. Mas assim,
de eu subir para ministrar o louvor e o Espírito Santo fala, eu ouvi o Espírito Santo falando no ouvido, toca tal música. Ó, Aí eu falava para os caras, ó, vamos tocar essa música aqui porque acabei de ouvir no ouvido. Essa foi, assim, as únicas experiências que eu já tive. No seu nível ainda não cheguei. não, essa não é tão tremenda quanto, não. Ela é maravilhosa, meu. Meu, o abraço, o toque, o soprar, qualquer coisa que o Espírito Santo fizer nas Nossa, nossas vidas é maravilhoso. Não tem. Meu, nós estamos falando de algo que é inimaginável, né? É algo que aconteceu, mas que muitos não creem, e muitos não veem, e muitos não viveram ainda isso, não tiveram verdade. essa experiência. Então, o que aconteceu com você é tão incrível quanto o que aconteceu comigo e o que aconteceu com outros, entendeu? Tenho certeza. Verdade. E aqui o pessoal do Rolo tá mandando aqui, ó. Que demais poder compartilhar aquilo que temos vivido. Ah, é verdade. Pastor, eu não sei se a Alessandra pode falar, né? Porque ela está aí conectada. Mas eu não sei se ela estava aí na hora que o pastor falou do testemunho da música Tua Presença. Essa música Tua Presença é sua, viu, Alessandro? Você que está aí comentando aí, ó. Ele falou que o Tiago está até usando essa música para fazer algo. E Deus tem tocado vidas através dessa canção. Meu, que alegria. Vocês não têm noção como eu estou alegre. Nossa. O Thiago um dia mostrou no YouTube. Vocês têm uma gravação no YouTube, acho que vocês estão numa sala, num ambiente, e você no violão e ela cantando. E ele mostrou essa canção para mim, e eu falei, nossa, Thiago, canção, nossa, maravilhosa. Quem canta, né? Aí ele falou assim, é o Dal. O Dal, mas eu não conheço. Dal, eu não conheço, né? Ele falou, não, ele é ministro da Bola de Neve. Eu falei, mas que canção maravilhosa. E aquela canção eu fiquei... Porque, assim, quem me conhece, eu sou muito ligado à música. Então, assim, eu vou orar, pregar, eu tenho... Para me concentrar, eu tenho que estar ouvindo uma música. E essa música ficou na minha orelha, ó, a semana inteira. E chegou no domingo, eu falei, Tiago, coloca aquela música de fundo pra gente orar, buscar Deus. A gente nem... Eu peço até perdão, viu, Dal? Nem pedi uma permissão sua, mas... Né, tava e aí a gente começou a escutar aquela canção e a gente iniciava os cultos orando com ela de fundo, sabe? E é maravilhoso. Nossa. Agora eu peço a permissão para usar ela, viu, Dal? Não, mas Peço não perdão. precisa, não precisa porque essa canção veio do nosso pai, então ela é Benção minha, demais. ela é sua, ela foi feita pelo Espírito Santo. A gente só foi o instrumento. Amém. É uma canção poderosa. Manifesta a tua glória, manifesta o teu reino. Pastor, já tem Amém. um convite aqui, já oficializando aqui, ó. Precisa ministrar a tua presença ao vivo, especialmente para o pastor. Então, o pessoal Não, meu irmão. já tá Aí vai marcando. ser o Dal chorando de um lado, eu chorando do outro, porque eu sou chorão, Dal. É? Aí vai ser um chorão para um lado, um chora daqui. Não, mas tá marcado, pastor. A hora pode. Pega meu contato com o Tiago, pode marcar uma agenda, alguma coisa, uma vigília, qualquer coisa. Nós vamos lá e nós vamos chorar junto, nós vamos orar junto e Não, vamos marcar ministrar assim. junto. Então, tá mais que combinado já. Vocês são bênção. Eu preciso marcar para conhecer o pastor de vocês. Eu não conheço ele ainda. O pastor Elias é um homem de Deus, homem. Ele era meu amigo pessoal, né? Antes da gente conhecer Bola de Neve, a gente se conheceu em janeiro de 2000, né? Eu conheci o pastor Elias em janeiro de 2000. Eu brinco, né? Eu falo assim que eu conheci o pastor Elias sem a pastora Jéssica e ele conheceu o Dalson e a Ariane, né? A gente não tinha namorada, não tinha, e a gente já fez uma amizade lá atrás, 22 anos aí de amizade, e Deus, durante esses 22 anos, fez várias coisas na minha vida e na dele, até que em 2007 a gente ficou sabendo do Bola de Neve, em 2008 nós estávamos com uma célula do Bola de Neve, junto com o pastor Flávio na época, né? Então o pastor Elias, ele era só o Elias, né? E Sim.
E depois, quando ele começou o trabalho em Piracicaba, então ele ia uma semana, eu ia outra semana, ele ia uma semana, eu ia outra semana, fazer célula em Piracicaba, né? Catava o carro aqui, ia para lá, até que ele assumiu lá de vez, assim, e foi bênção tudo que ele fez em Piracicaba. E que legal, né? Que Deus mostrou em sonho. Eu tinha uma vontade de ir embora para Piracicaba, mesmo morando em Rio Claro, e falava assim para minha esposa: ó, eu vou orar. Se Deus confirmar nos nossos corações, a gente vai para Piracicaba com Elias. E vamos ficar lá com ele lá, porque o Bola de Neve aqui em Rio Claro estava bem estruturado. Eu falei, vamos para lá, vamos ajudar ele, né? A gente tinha muito isso. E aí o que aconteceu? E Deus não confirmava, Deus não confirmava, Deus não confirmava, Deus não confirmava. E aí até que no ano de... Eu acredito que foi ou 2021 ou 2020, acho que foi 2021, no começo do ano, eu tive um sonho, que eu estava na igreja ministrando, violão, e aí o pessoal entrava, algumas pessoas conhecidas, outras não, e aí nesse sonho falava, e aí, você veio aqui hoje? Eu falei, não, eu estou junto com eles, eu estou junto com o pastor Elias e com a pastora Jéssica, né? Nós estamos juntos. E eu contei isso para ele, foi janeiro ou dezembro, né? Alguma coisa assim, lá de 2020 para 21. E depois tudo caminhou, que o pastor Flávio foi para Curitiba, e quem veio para Rio Claro ser pastor? O pastor Elias. Então foi um sonho que aconteceu, Deus já tinha mostrado o que estava acontecendo, e é um homem, assim, é um cara humilde, é um cara que gosta de aprender, ele gosta de estudar a palavra de Deus. Eu pude notar a evolução dele, porque ele fala que a primeira vez que ele pregou lá, né, ele nem lembra o que ele pregou. E é verdade, eu também não lembro. E foi um cara que a gente viu falar do começo, falar, né, bem mestre, vamos dizer assim, na pregação da palavra, para ver o que ele se tornou hoje, a pessoa que ele é, como ele conduz e como Deus tem usado ele. Então, o pastor vai ser muito legal o encontro de vocês, porque eu creio que os dois vão formar uma bela dupla aí. Até se você puder intermediar, eu faço um convite também, se ele quiser participar do podcast, dar testemunho de vida dele, participar aqui conosco, está feito o convite. Vou falar com ele, sim. Eu enviei o convite, eu não sei se hoje ele está conseguindo, mas eu falo com ele, a gente vai intermediando isso, sim, pode deixar. Opa, até se você quiser participar junto, não tem problema. Mas novamente aí, parabéns pela canção, vocês são uma bênção, né? Edificou muito a minha vida, né? Nessa pandemia, a gente ficou aí praticamente 8 meses sem poder abrir o prédio da igreja, a gente ficou bem restrito, fazia os cultos online, e Deus é bom que a gente, quando terminou toda a pandemia, nós estamos mais fortes, né, do que quando a pandemia iniciou. Então, Deus é maravilhoso, que sustentou a obra, abençoou, nos deu vigor, desejo de manifestar o reino. Nós sabemos que a glória do Senhor, nós vamos viver dias de grande avivamento sobre a igreja, e essa canção, ela diz exatamente isso: manifesta o teu reino, Senhor, manifesta a tua glória. E parabéns pela canção novamente aí, que eu já sou um fã de vocês aí. Parabéns. Realmente ela veio para estabelecer o trono, né? Para estabelecer o trono de Deus a começar de nós, né? Então eu fico feliz. De novo, fico feliz, porque Deus tem feito isso na vida das pessoas, a começar das nossas vidas. Aleluia. E a pandemia, Dal? Falando um pouco de pandemia aí, a gente, né? Como foi esse tempo, né? De servir a Deus no caos? Eu sempre vi, né? Eu falava, eu não parei, né? Então eu não parei com o trabalho, não parei com igreja, não parei com nada. Eu continuei fazendo as lives e até fazia mais do que faço hoje, né? Ou fazia antes. E o trabalho também não, mas a gente consegue ver Deus em tudo, porque
na pandemia, ele pôde aproximar pessoas, né? Uma das maiores coisas que eu vejo acontecendo é a aproximação das famílias se cuidando, aí, de repente, pai, mãe, ou os filhos mesmo, que nunca se preocuparam com higiene, lavar a mãozinha, limpar o rostinho. Então, você vê o detalhe de Deus em nos ensinar a cuidar uns dos outros, foi tremendo, que teve momentos em que a gente usava máscara para proteger o irmão, não as nossas vidas, né? Lógico que tem pessoas que, não, usa para se proteger, e eu não tenho nada contra, eu acho perfeito também, né? Tem que se proteger, mas as pessoas pensando umas nas outras, tem um monte de né, parte vazia do copo, mas essa parte eu vou deixar o diabo e a turma dele lá cuidar, que para nós não se importa o cheio. E a parte cheia do copo, ela trouxe essa proximidade, as pessoas começaram a entender o sentido da família, porque tinha marido e mulher que namorava, mesmo casado, só namorava, porque se via de repente à noite, quando não, um trabalhando no seu computador, o outro no seu celular, o outro na sua correria no telefone, e não tinha relacionamento, e aí esses dois vieram para o home office. E aí, de repente, eles começaram a ter uma convivência e ver a esposa dele fisicamente, e ela ver o marido, ver os filhos. E aí o pai começou a levar o filho na escola, coisa que ele pagava van. E a mãe começou a levar, coisa que deixava uma outra pessoa levando. Então, muitas coisas Deus fez e mostrou o valor de ter alguém. E o mais importante, em algum momento a gente começou a conversar mais também com as pessoas. E falar um pouco mais, aproveitar a presença das pessoas quando a gente conseguia ver, porque a gente foi tirado disso. A gente valoriza hoje quando entra numa loja, porque você não entrou na pandemia. A gente valoriza o shopping, porque você não entrou no shopping. Então, coisa que a gente criticava, nossa, que monte de gente, eu não gosto de muvuca, tudo isso em algum momento gerou saudade. E hoje, quando a gente encontra pessoas, quando eu vejo as crianças correndo na igreja, quando eu vejo pessoas entrando pela porta, quando eu vejo a porta aberta, quando a gente vê as pessoas sentando uma perto das outras, isso traz um sentimento de gratidão para o meu coração, que eu falo, Deus, obrigado por ter ensinado, vivendo a pandemia, me ensinou a que eu tenho que amar muito mais e valorizar muito mais os meus amigos, porque alguns deles se foram, né? Alguns deles se foram, e é o plano perfeito de Deus, né? Mas os que ficaram, eu tenho a oportunidade de novo abraçar, de novo beijar, de novo tocar na pessoa, a linguagem do amor, toque físico. Então eu amo bater no ombro, eu amo pôr a mão na cabeça, eu amo dar a mão, sabe? Eu amo um abraço. Então quando eu tenho esse contato com as pessoas, eu posso dizer assim, Deus, obrigado por ter passado por um momento de tribulação e hoje poder valorizar os meus amigos, entendeu? Benção demais. De uma certa forma, tudo cooperou para o nosso bem, né? Verdade. A gente foi abençoado. Eu falo, nunca as pessoas se preocupou tanto com a igreja, né, como na pandemia, né? As pessoas, pastor, tá tudo bem, a igreja tá precisando de alguma coisa. Foi maravilhoso. Ô, Dal, estão querendo saber se vai ter música ao vivo aí, ó. No podcast? Meu, eu deixei minha guitarra ligada lá no meu abrigo, lá, minha guitarra, meu outro tá ligado desde as 6 horas. Tá fritando as válvulas do meu amp lá. Mas eu tava montando meu set. Vou falar isso daí, a minha esposa, bem baixinho para ela não escutar, tá? Eu tava montando o meu board de pedais para 2022, então finalizando o board, né? Agora tá pronto já pro ano de 2022. 23 eu não prometo que vai continuar assim. Eu vi a postagem lá. Eu postei, e aí quando eu posto, eu vou para a área, né, para não incomodar eles. Eu vou lá no abrigo, eu incomodo os vizinhos. Aí eu ligo o amplificador, ligo a guitarra, ligo os pedais, então tá tudo ligado. Mas
Mas eu já dei umas palhinhas aqui da Manifesto Tua Glória, Manifesto Teu Reino. Mas é só isso, só mesmo. Nem violão eu tenho em casa. Eu uso o violão da minha esposa, porque eu não tenho. Não, é isso aí. A Jennifer falou aí, é minha cunhada. É verdade. Hã? A Jennifer que perguntou é minha cunhada. É sua cunhada? Ela que está aí com vocês na bola, família abençoada. Jennifer Oliveira. A do Gessé? Do Gessé. Ai, que legal! Ela é sua cunhada? Ela é minha cunhada. O Gessé é meu irmão. Nossa, que mundo pequeno, meu Deus, cara. Ó, e ele conta uma coisa para mim, pastor, vai ser o seu podcast agora. Mas ele toca também, né? Toca. Contrabaixo, né? Ele tocava na igreja. Violão, um pouquinho de cada, ele sabe, sim. Ele toca até viola, os caras falaram viola não é caipira, mas a viola de orquestra, né? Isso. Ah, que legal. Todo dom musical Deus deu para ele. Ele é o levita da casa. Ó, que ideia. E eu fui levantado como sacerdote para trazer a palavra. Então, a família é assim. Uma benção. Tem aqui o Felipe Araújo. Salve, meu irmão Dal. Abraço do Ferrugem, seu barbeiro mais lindo. Acho que travou a câmera aqui. Deu uma travada. Às vezes a internet cai. Daqui a pouco dá a volta aí. Ô, Dal, tá de volta aí. Você ouviu aí a mensagem do Felipe Araújo aqui, ó? Salve, meu irmão Dal. Abraço do Ferrugem, seu barbeiro mais lindo. Travou de novo. Quem sabe faz ao vivo, né? A gente... A internet... Infelizmente, a gente depende da internet. Daqui a pouco eu acho que vai voltar. Vai voltar. Deve ter pique. Tiago, mas benção demais, hein, Tiago? Sim, oxe. Por isso que eu falo, Deus está colocando pessoas aí no podcast que está edificando bastante a vida nossa. E o Dal sempre foi assim, sempre foi assim. Desde quando eu conheci ele na UIRPO, sempre envolvido com as coisas de Deus, sempre tocando, louvando a Deus com intensidade, desde quando eu conheço ele. Nunca mudou, sempre dessa forma. É uma benção demais. Eu acho que ele vai sair e entrar de novo. Não, sem problema. Aí a gente já finaliza e marca outro dia para a gente... Né, que você viu que hoje realmente foi um podcast. Você pode ver que a gente não ficou preso, fugiu totalmente do que era o escopo, né, que era contar o testemunho da vida dele, né, foi entrando em assuntos paralelos, aí por fim nem voltamos mais para o testemunho dele, aí foi um bate-papo, uma conversa mesmo. Hoje foi top. Mas agradecendo aí todos que estão conectados, nós estamos tentando aqui novamente a conexão. Voltou agora. Agora... Voltou. Aí voltou. Será que o pessoal tá aí ainda? Tá. Se não tiver, nós chama, nós sai gritando. Então, para aproveitar agora aqui, vou pegar umas perguntas atrasadas aqui, que conforme a gente está conversando, eu não vi. A Viviane, lá da UIRPO, lá, mandou aqui para você, ó, vamos comer pão de queijo e beber café. No inventário, né, ficou eu, o Kaique e a Roberta no inventário, e todo dia a gente mudou o nosso horário, trabalhava o dia todo.
E ela é uma colaboradora que trabalha com o Marcelinho. E todo dia ela levava queijo e café. E a gente falava assim, vamos tomar café lá. Daí ela serrava um pedaço de queijo e tomava um café lá. Que legal, que legal. A Viviane é minha cunhada. Sua cunhada, que benção, cara. Maravilha. Literalmente, acho que a sua esposa... A sua esposa falou que nós estamos em família. Literalmente, nós estamos em família aqui, né? Porque um conhece o outro, que é daqui, que é ligado. É o trabalhar de Deus. O Clever também mandou aqui para você, ó, referência de músico e adorador. É uma pergunta? Não, agora eu tô só... Ele falou que você é. Ah, legal, cara. Você é referência de músico e um adorador. Obrigado, meu velho. Deixa eu ver mais alguma que eu perdi aqui na hora que a gente estava conversando. Ah, a Viviane aqui falando, Dal, é a Vivi da Whirlpool, viu? eu sei o que é. Lá do Cooktop. Deixa eu ver, esse aqui eu não sei se você ouviu. Salve, meu irmão Dal, abraço do Ferrugem, seu barbeiro mais lindo. Ele é lindo, maravilhoso. Pastor, se quer fazer barba ou cabelo, marca lá na La Maison. Eu falo La Maison, mas alguns falam La Maison, mas é La Maison do meu amigo Prel. O Ferrugem trabalha lá. Meu, excelente barbeiro. Eu sei que tem um monte bom na cidade, mas o Fê é o cara. Ele é muito bom. E ele é lindo mesmo, cara. Se vocês forem lá, vocês vão ver quando ele é lindo mesmo. E aí tem café, tem aquela resenha que a gente fica conversando. Eu fico 1 hora lá, minha esposa fala, meu Deus, 1 hora para não fazer nada na barba. Mas é 1 hora pro Fê, entendeu? Você tá achando que só a mulherada que vai papear? É isso aí. Nós também. Bom, é isso aí. Então, a gente vai ter que marcar uma nova entrevista aqui, porque eu estava comentando com o pastor. Hoje realmente foi um podcast. Por quê? O intuito do nosso podcast começou que a gente ia ouvir o seu testemunho. Mas não acabou o seu testemunho. Ele parou, foi para outros assuntos e não voltou mais. É verdade. Ele falou de muitas coisas edificantes, que foi o quê? A presença de Deus, manifestação de Deus, o mover de Deus na pandemia, Deus falando comigo, falando com você, falando vários assuntos aí. Aí agora a gente precisa marcar uma outra para falar um pouco do trabalhar de Deus aí na sua vida. Amém. Isso aí, vamos sim. Vou marcar um e aí coloca o Thiago, coloca a Alessandra, vou colocar o pessoal da Olo junto aí vai virar uma adoração, aí vai ter música ao vivo. Fechou. Beleza. Se quiser, é só falar aqui, ou eu falo as datas que eu tenho livre e a gente combina. Fechou, a gente combina, vou combinar com eles e te manda as mensagens, a gente vai combinando. Fechou. Então é o seguinte, pessoal, a gente está chegando ao final da live, eu quero agradecer a todo mundo mesmo que participou no chat, mandou mensagem, teve muitas participações mesmo, bastante pergunta legal que fizeram aqui para o Dal. Quero agradecer também ao Dalberto por ter, o Dal, né, na verdade, que o pessoal falou que ele puxou minha orelha. É Dal, viu? O pessoal não me conhece como o Dalberto, é Dal. Agradecer você por ter se disposto, ter dado a oportunidade para a gente estar tendo você aqui como participante no podcast, que nem todo mundo ainda está aberto para isso. Então, já desde mão, quero desejar que Deus te abençoe muito por ter sempre esse coração aberto aí a estar disposto a novas experiências, novas tecnologias, novas coisas em Deus. E é isso aí, eu estou dando o meu encerramento, o pastor fala a sua mensagem de encerramento, aí o Dal fala dele, e toda a live o entrevistado faz a oração de encerramento. Amém. Bora lá. Amém, meu irmão. Obrigado, viu, Dal? Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Depois eu pego um autógrafo aí contigo. Você dá um autógrafo, né? Mas eu tenho um pedido para você, meu irmão. Se Deus falar com você através de umas canções aí, como
nós já vimos uma canção que fala muito ao meu coração, manda para mim escutar, viu? Não esquece de mim, não. Vai edificar muito a minha vida. Agradeço a Deus pela sua vida, que você possa continuar sendo um referencial, que você possa crescer em Deus, que você possa pegar esse projeto de holocausto, de edificação, de primícias ao Senhor e consagrar ao Senhor, e ao momento que você dá o acorde, o Espírito Santo possa te usar e você possa ser um canal de bênção para trazer um grande avivamento sobre a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe o seu ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, tá com você, Dal. Fala a sua mensagem aí de encerramento, dessa linha na oração para a gente estar encerrando. É isso aí. Acho que travou lá. Estamos escutando aí, né? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Não, mas eu também quero agradecer a todo mundo. Eu não enviei convite para muita gente, mas eu enviei para alguns aqui. Eu queria agradecer a cada um de vocês que escutaram, que tiveram a oportunidade de conhecer um pedacinho da minha vida, das minhas histórias. Agradecer ao Thiago, Del Ponte, pelo projeto aí do podcast, cara. Continua, porque é o que eu falo, né? A gente... Ninguém fala as multidões. As multidões são alcançadas pelas vidas que você fala perto de você. Então você vai falando e as multidões vão aparecendo, porque as pessoas vão começando a testificar aquilo que Deus tem feito na vida delas, que é através do contato com a sua pessoa. Então continua, cara. Continua, independente de quantidade de seguidores, independente de quantidade de pessoas que vão estar apoiando. O Espírito Santo, ele vai te apoiar todos os dias. E ele é melhor do que qualquer pessoa. Então, eu tenho certeza disso. Pastor, obrigado pela tua humildade, pelas palavras. Fui muito impactado hoje pela sua vida. Porque você é a primeira pessoa que deu esse testemunho da forma como você falou, falando da canção. E eu fico muito feliz porque, eu já tenho certeza que o propósito de Deus foi alcançado. Porque uma foi impactada por isso e está sendo impactada até hoje. E agora eu sei que a igreja também é impactada. Então, glória a Deus. Eu queria agradecer vocês mesmo. Eu queria agradecer todo mundo que participou. Amo vocês, beijão. Deus abençoe. Fazer uma oração aqui, né, Thiago? Opa! Amém. Vamos lá, então. Mas, Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Mais uma vez, nos surpreendido, Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu carinho, cuidado. Porque eu nunca tinha participado de um podcast, Deus. E eu sei que isso é uma dádiva sua, que para alguém foi dado esse nome e foi permissão sua, porque a nossa inteligência está vindo do Senhor, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor cria meios, Senhor, cria meios de comunicação para alcançar as pessoas e para falar do teu amor, para falar da tua paz, para falar de como o Senhor é, Pai. E nada melhor do que usar os teus filhos, os teus servos, que somos nós para falar do teu amor, para falar do que o Senhor tem feito. Amém, Pai. Não é fácil a nossa vida, não é, mas ela é prazerosa, porque nós temos o Senhor do nosso lado, Pai. E eu tenho certeza que o pastor, o Thiago, eles são pessoas usadas por ti, Deus, e que mais e mais momentos eles venham comigo, com outras pessoas, que a vontade do teu reino, a manifestação da tua glória, seja realizada através das nossas vidas. Eu sou feliz com tudo que o Senhor tem feito e que continue, Deus, abençoando e alcançando as vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso aí, gente. Estamos nos despedindo, encerrando por hoje. Fiquei muito feliz por esse podcast. Então, ficamos por aqui e até a próxima.